Você sabe em que consiste a culpa lato sensu como elemento da responsabilidade civil? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a culpa lato sensu como elemento da responsabilidade civil, dando continuidade a esse nosso ciclo de pílulas jurídicas que vão abordar o tema responsabilidade civil. A culpa lato sensu, ela engloba tanto o dolo como a culpa stricto sensu. O dolo vem a ser a ação intencional com a finalidade de prejudicar a outra pessoa. É justamente o que está contemplado no artigo 186 do Código Civil, quando diz sobre a responsabilidade pela ação ou omissão que venha a causar dano. Quando falamos em dolo, é importante ressaltar que o dolo ele acaba tendo o mesmo valor para fins de responsabilidade civil da culpa grave. E a gente vai aprofundar essa questão da culpa daqui a pouco. Mas é importante agora a gente falar sobre a culpa stricto sensu. A culpa stricto sensu é quando há por parte do agente um certo descuido, uma inobservância de norma ou de regra que faz com que essa omissão seja causadora de um dano. Sérgio Cavalieri aponta 3 elementos que integram a culpa stricto sensu. O primeiro seria a conduta voluntária com resultado involuntário. O segundo seria a previsão ou previsibilidade desse resultado. E o terceiro seria a falta de cuidado, falta de atenção, a falta de aplicação de uma norma, que, conjugados os 3 elementos, conformam a culpa para fins de responsabilidade civil. Interessante notar que na culpa, o agente ele não deseja o resultado. Por isso que se deve retirar da noção de culpa o dolo, porque no dolo o resultado ele é desejado pelo agente. Outro ponto importante é os elementos também, as características da culpa stricto sensu, que são buscadas lá do direito penal, que é o conceito de imprudência, negligência e imperícia. Na imprudência, nós temos uma ação sem que haja o cuidado adequado, uma ação sem o cuidado. Na negligência, nós temos uma omissão também sem cuidado, ou seja, algo que deveria ser observado e que a pessoa simplesmente não observou. E na imperícia, o que há é a falta de conhecimento técnico ou uma falta de habilidade que faz com que a conduta ela gere um resultado danoso. É interessante nós abordarmos a classificação da culpa stricto sensu. A primeira classificação que temos é a classificação da culpa quanto à origem. E essa culpa pode ser uma culpa contratual, que é quando o agente ele inobserva uma regra pactuada, uma norma contratual, ou então ele deixa de observar a boa-fé objetiva relativa ao pacto contratual. Essas situações levam à culpa contratual, que vai gerar a responsabilidade civil. A outra é a culpa extracontratual. Essa culpa extracontratual ela está relacionada a um dever decorrente de uma norma, aí uma norma legal. E essa inobservância dessa norma faz com que haja o resultado danoso e, portanto, o dever de indenizar. Quanto à atuação do agente, nós podemos dizer que a culpa ela pode ser culpa incomitendo, ou seja, ela está relacionada a um agir, a uma ação do agente. E a culpa incomitendo, que está relacionada a uma omissão por parte do agente. Quanto ao critério de análise utilizado pelo aplicador de direito, nós vamos ter a culpa em concreto, que é quando o aplicador de direito vai analisar a situação concreta e avaliar a culpa naquela situação. Mas temos também a chamada culpa em abstrato, que é quando o aplicador da norma ele vai se valer
da culpa relacionada à pessoa em comum, que é o antigo conceito do homem médio, avaliado como a pessoa normalmente ela reagiria naquela situação, poderá o aplicador do direito verificar, então, o grau dessa culpa. Quanto à presunção, existem 3 modalidades de culpa. A primeira é a culpa in vigilando, quando a pessoa deixa de observar a ação de outra pessoa e, com isso, aquela outra pessoa acaba gerando um dano. A outra é a culpa in eligendo, quando o agente ele se equivoca na escolha de alguém para praticar um ato representando o interesse do agente. E a terceira é a culpa in custodiendo, que é quando o agente deixa de ter cuidado com uma coisa ou um animal. Essas 3 culpas, é importante dizer, elas não são mais relevantes para o nosso estudo no atual Código Civil, porque os artigos 932 e 933 tratam essas 3 modalidades de culpa como, na verdade, uma responsabilidade objetiva. Com isso, não há mais que se perquirir a culpa do agente, já que, na situação de quando ele escolhe uma pessoa para praticar um ato em nome dele, ou quando ele deixa de vigiar alguém que está sob sua guarda, ou então quando ele deixa de cuidar de uma coisa ou de um animal, em todas essas situações ele sempre vai responder, porque é uma responsabilidade objetiva. Não há mais necessidade no Código Civil vigente de aferir a culpa do agente. Quanto ao grau de culpa, nós podemos ter a culpa grave, a culpa leve ou a culpa levíssima. A culpa grave é aquela em que o agente ele deixa de fazer algo que realmente deveria fazer. Ele, embora na ação ou na omissão dele, ele tenha agido ali intencionalmente, o resultado ele era praticamente esperado. A pessoa praticamente assume o risco desse resultado. E, com isso, essa culpa é considerada culpa grave. E a culpa grave ela equivale ao dolo. Quando a gente fala em culpa leve, essa culpa é aquela que nós vamos utilizar aquele conceito da pessoa comum. Seria aquela culpa em que a pessoa até adotou os cuidados esperados, mas ainda assim houve o resultado. Nessa culpa leve, ela vai gerar a possibilidade de redução do valor indenizável, conforme os artigos 944 e 945 do Código Civil, que diz que o juiz poderá avaliar o grau da culpa para fins de fixação da reparação do dano. A culpa levíssima, ela é então uma culpa muito mais simplória. É aquela culpa em que mesmo o indivíduo adotando os cuidados, a situação ela acaba acontecendo. Os cuidados deveriam ser de ordem extraordinária para que o resultado danoso não acontecesse. Isso não significa que a responsabilidade não vai acontecer, mas também o juiz ele vai dosar isso na hora de fixar a reparação do dano. Quando a culpa é leve ou a culpa é levíssima, o juiz pode se valer dos artigos 944 e 945 para fixar um valor de reparação de dano menor do que o valor do próprio dano. E aqui nós finalizamos a nossa pílula jurídica e eu convido você a contribuir com as pílulas jurídicas que nós faremos. Estamos fazendo essa série de responsabilidade civil, mas depois continuaremos com outros assuntos e sua contribuição é muito valiosa. A própria responsabilidade civil é fruto de uma enquete em que várias pessoas indicaram como um tema relevante para nós abordarmos aqui na Pílula Jurídica. E se você ficou com alguma dúvida nesse tema, deixe aqui nos comentários sua pergunta, eu terei o maior prazer em responder. Peço que você curta, comente e compartilhe para que esse nosso conteúdo alcance mais pessoas. No próximo vídeo, vamos tratar sobre nexo de causalidade como elemento da responsabilidade civil. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.